As crianças são seres ingênuos e falam o que tem na cabeça. Muitas vezes acabam falando coisas fofinhas, mas também falam coisas que nem deveriam, ou falam coisas que os pais ficam assustados depois. Pelo fato de as crianças serem muito sinceras e falarem o que pensam, pode acabar deixando os pais meio confusos e preocupados com eles. Então, no vídeo de hoje, você vai descobrir as coisas mais estranhas que as crianças já falaram para os seus pais. Eu sou a Domino e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Mas antes de começarmos, já deixa o like logo no começo do vídeo e se inscreve. Ou senão as crianças vão te olhar meio torto na rua. Dito isso, bora pro vídeo. Irmã mais velha. A história começa com uma garotinha de 4 anos que, mesmo sendo filha única, conversava constantemente com alguém imaginário pela casa. A mãe ficou meio curiosa e perguntou quem era esse amigo imaginário, e a criança respondeu que era sua irmã mais velha. O problema é que a mãe nunca havia contado para a filha que, antes dela, houve um aborto espontâneo e perdeu-se a suposta irmã mais velha. A mãe ficou em choque com a resposta da filha, pois não sabia como a criança poderia estar conversando com a irmã mais velha que nunca existiu. Foi uma situação estranha e difícil de explicar, principalmente para uma criança tão nova. Em outra história, uma criança de 3 anos estava pintando um desenho na sala enquanto cantarolava uma música desconhecida pela mãe. Quando a mãe parou para ouvir, percebeu que aquela música era uma música nova e perguntou ao filho de onde tinha aprendido aquela música. Ele respondeu que uma senhora que apareceu no quarto dele um dia havia cantado para ele. A mãe ficou perplexa e assustada, pois não entendia como a criança sabia aquela música sem ter contato com ninguém. Ficou a dúvida se a senhora era um espírito ou se havia alguma explicação lógica para o acontecimento. Até agora não se houve uma resposta definitiva sobre essa pergunta. O sonâmbulo. Uma criança estava tendo um episódio de sonambulismo e sua mãe, preocupada, tentou ajudá-lo a voltar para sua cama e a voltar a dormir. No entanto, o garoto que ainda estava dormindo respondeu à mãe dizendo que iria, mas que o diabo estava atrás dela. Essa situação certamente foi bem assustadora para a mãe, que não sabia como lidar com a fala do garoto enquanto ele estava dormindo. Ela tentou acalmar a criança e tranquilizá-la, mas também pode ter ficado preocupada com a possibilidade de que algo sobrenatural estivesse acontecendo. No entanto, é importante lembrar que durante o sono, nosso cérebro pode produzir sonhos e até mesmo falar, sem que estejamos conscientes disso. Por isso, é possível que o garoto estivesse simplesmente sonhando e falando coisas sem sentido, o que não deve ser interpretado literalmente, mas que é bizarro é. O menino do diabo. Em um dia comum, uma mãe e o seu filho de cerca de 5 anos estavam passeando no shopping, e o garoto cumprimentava todas as pessoas que passavam por ele, o que é algo normal que as crianças costumam fazer, né? Mas entre as várias pessoas que passaram, houve uma para quem ele olhou e falou algo diferente. A criança olhou para o homem, apontou e disse: "Você vai morrer." Depois disso, ele voltou a cumprimentar a todos. Tanto a mãe quanto o homem que ouviu a frase dita pela criança ficaram sem entender nada do que havia acontecido. A mãe ficou surpresa com o que a criança falou e tentou entender o que estava acontecendo. Ela se perguntava como que o filho poderia ter dito uma coisa tão assustadora para um estranho. O homem que ouviu a frase ficou bastante chocado e confuso. Ele não sabia o que fazer ou como reagir àquela situação. Ambos ficaram sem entender o motivo pelo qual a criança havia dito aquilo. O garoto, por sua vez, não parecia estar perturbado com o que ele havia acabado de dizer. Ele continuou a passear e a cumprimentar as pessoas como se nada tivesse acontecido. A mãe tentou conversar com ele para entender melhor o que havia acontecido, mas ele não parecia se lembrar do que disse. Para ele, foi apenas um momento passageiro de conversa. A frase dita pelo garoto deixou uma atmosfera tensa no ar, e as pessoas que estavam próximas ficaram intrigadas e confusas. A mãe e o homem que ouviu a frase continuaram suas vidas, mas com uma sensação de estranheza e incerteza sobre o que havia acontecido. Ficou um sentimento de que havia algo inexplicável naquele momento, algo que não poderia ser explicado por palavras. Fantasmas. Uma babá estava passeando com uma criança que ainda estava aprendendo a falar. No meio do caminho, elas passaram por dentro de um cemitério, e a criança começou a dizer repetidas vezes: "Pessoas, olhem, pessoas."
Ainda não sabendo falar direito, a babá ficou olhando assustada pelo cemitério procurando as pessoas. Apenas viam as lápides. A criança insistia que via pessoas e a babá começou a sentir um arrepio na espinha. Sentindo aquele calafrio, a babá pegou a criança e saiu correndo dali. Depois desse incidente, ela nunca mais quis passear com a criança naquele lugar e sempre que podia evitava passar por lá. Ainda hoje, ela lembra daquela cena que é no mínimo assustadora. O homem no guarda-roupa. Uma mãe decidiu deixar sua filha brincando na banheira com seus brinquedos e algumas bonecas. Ela precisou sair do banheiro rapidamente para buscar algo em seu quarto. Quando ela voltou, notou que todas as bonecas estavam de cabeça para baixo, submersas na água. A mãe ficou surpresa e estranhou a situação. Então perguntou à filha por que ela havia feito isso. A menina respondeu que o homem do guarda-roupa havia dito que se ela não fizesse, seria a vez dela de nadar de barriga para cima. A mãe ficou perplexa com a resposta da filha e não sabia o que pensar. Ela perguntou quem poderia ser o homem no guarda-roupa e como a filha poderia ter ouvido uma voz vinda de lá. A situação era muito estranha e a mãe ficou suando frio só de pensar nisso. Depois desse episódio, a mãe começou a ficar mais atenta e começou a prestar mais atenção no comportamento da filha. Ela não queria acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo em sua casa, mas não conseguia deixar de sentir uma certa apreensão. A partir daquele dia, ela tomou mais cuidado ao deixar sua filha sozinha e certificava-se de que a criança não ouvia vozes estranhas novamente. Vocês acham mesmo que a criança parou de ouvir vozes? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. A volta da vovó. Era um dia comum quando a pequena Hayley acordou e disse para sua família que naquele dia era o seu aniversário de 95 anos, deixando todos surpresos. A menina ainda não tinha nem 5 anos de idade, então seus pais e irmã tentaram explicar para ela que ela estava enganada sobre a sua idade. No entanto, a garotinha começou a chorar e a afirmar que seus pais estavam errados, que seu nome verdadeiro era Irene, o mesmo nome de sua bisavó, que ela nunca conheceu. A criança ficou insistindo o dia todo que era sua bisavó Irene, mesmo sem ter tido contato com ela. No dia seguinte, a menina acordou e não se lembrava de absolutamente nada do que tinha dito no dia anterior, como se nada tivesse acontecido. Isso deixou todos sem explicação para o ocorrido. É possível que a pequena Hayley tenha tido alguma experiência sobrenatural ou que tenha tido algum sonho muito vívido com a sua bisavó, fazendo com que ela se identificasse com ela. Outra possibilidade é que a garotinha tenha ouvido falar muito sobre a sua bisavó Irene e acabou internalizando essa informação de forma inconsciente, o que teria causado sua confusão. No entanto, o mistério sobre o que realmente aconteceu continua sem solução. A criança paranormal. Durante a noite, a mãe da criança tinha uma consulta médica e deixou sua filha com a avó. Durante a manhã, em um determinado momento, a criança disse uma frase preocupante para sua avó. Mamãe não vai mais voltar hoje. Ela sofreu um acidente muito ruim e não pode mais vir buscar a gente. A avó ficou assustada com a fala da criança e deu um tapinha na cabeça dela para ela não falar besteira. Poucos minutos depois, a família recebeu uma ligação dizendo que a mãe tinha sofrido um acidente grave e estava em estado crítico. Ninguém da família tinha sido notificado ainda, mas a criança já sabia disso de alguma forma. Foi um momento assustador para todos, tentando entender como a criança sabia daquilo. Algumas pessoas acreditam que a criança possa ter alguma intuição ou conexão com o mundo espiritual, que a permitiu saber sobre o acidente da mãe antes de qualquer outra pessoa da família. Outros podem argumentar que foi apenas uma coincidência ou que a criança pode ter ouvido a conversa sobre a consulta médica da mãe e ficado preocupada com a segurança. De qualquer forma, é um evento misterioso e impressionante que permanece sem uma explicação clara. A amiga Lisa. Uma mulher grávida perdeu sua melhor amiga, Lisa. Elas eram muito unidas, mas a vida as separou. Quando a filha da mulher tinha 3 anos, ela estava sozinha em seu quarto brincando e rindo baixinho. Quando a mãe entrou no quarto, viu a filha conversando sozinha e perguntou com que ela estava falando. A menina respondeu que estava conversando com a tia Lisa, que estava fazendo caretas e conversando com ela. A mãe ficou espantada e emocionada ao mesmo tempo. Ela achou estranho, mas sentiu que de alguma forma sua amiga estava presente naquele momento, pelo menos na cabeça da criança. Foi um momento muito especial para a mãe e um conforto para a saudade que ela sentia da sua amiga.
E mesmo que não haja uma explicação lógica para a criança estar conversando com a tia Lisa, a mãe ficou feliz em saber que a sua amiga ainda estava presente na vida de alguma forma. Ainda que seja difícil de entender, algumas coisas simplesmente acontecem e trazem consolo para o coração. Pelo menos, essa história teve um bom final. O namorado fantasma. Uma garota perdeu o namorado vítima de uma bala perdida. Alguns dias depois do ocorrido, a mulher foi visitar a família do falecido. Quando ela chegou, o primo mais novo de seu namorado a abraçou. Ela foi até o tio, que estava chorando, e um pequeno garoto perguntou por que ela estava assim. E como o garotinho era muito novo, a garota achou que talvez ele não soubesse que aquela fatalidade havia acontecido. Então, ela contou ao menino o que tinha acontecido com seu namorado e por que ela estava triste. No entanto, o garoto ficou confuso e espantado. Ele olhou para ela e falou: "Como assim? Ele faleceu com bala perdida? Ele está ali sentado na varanda da frente, como se nada tivesse acontecido." A namorada, sem entender nada, olhou para a criança e achou que ela estava brincando. Mas o garoto então levou até o lugar e disse que o namorado dela estava ali, sentado na varanda. Porém, ela não estava vendo nada. Será que o garoto estava vendo alguma coisa que ela não conseguia ver? Ela se sentiu um pouco assustada, mas ao mesmo tempo um pouco reconfortada. Aquele garotinho estava tão certo de que seu namorado estava ali que ela sentiu como se realmente estivesse recebendo um sinal dele. Ainda confusa, mas com um pouco mais de paz interior. O parto natural. Certa vez, uma mulher grávida de 7 meses foi abordada por uma criança curiosa que perguntou se havia realmente um bebê dentro dela. Com muita tranquilidade, a gestante respondeu que sim, que ali dentro crescia um lindo bebê. No entanto, o menino não ficou satisfeito com a resposta e correu para a cozinha dizendo que precisava tirar o bebê dali. Ele falava em pegar uma faca e tirar a criança, o que deixou a mulher bastante preocupada. A mulher explicou ao menino que não era possível simplesmente tirar o bebê dali, pois ela ainda estava em formação e precisava crescer mais para nascer saudável. Ela tentou acalmar o garoto, dizendo que o bebê estava seguro dentro dela, e que logo ele nasceria de forma natural. Apesar das explicações da mulher, o menino parecia ainda confuso e insistia em querer tirar o bebê dali. Preocupada com a saúde e segurança do seu filho, a mulher decidiu chamar os pais do menino para explicar a situação e pedir ajuda para acalmá-lo. Se os pais da criança não tivessem intervido, o final poderia ter sido trágico. O maestro. Duas amigas estavam cuidando de uma criança pela primeira vez, e para passar o tempo, resolveram brincar e fazer perguntas umas para as outras. Foi quando uma das garotas perguntou ao guri o que ele tinha sido em sua vida passada. Elas perguntaram isso sem esperar uma resposta, pois achavam que o bebê não entenderia o que seria uma vida passada. Mas, para surpresa delas, o bebê respondeu que na vida passada ele era um maestro profissional. As duas garotas ficaram chocadas e impressionadas com a resposta do bebê, pois ele era cego de nascença e por isso nunca havia visto uma orquestra ou um maestro. Mesmo assim, a criança começou a gesticular como se estivesse regendo uma orquestra, o que deixou as garotas ainda mais surpresas. Como o bebê sabia como um maestro se movimenta se ele nunca tinha visto isso antes? Apesar de poder ser apenas uma brincadeira de uma criança, as garotas ficaram intrigadas com a resposta do menino. Será que ele realmente tinha sido um maestro em sua vida passada? Comenta aqui embaixo o que é que você acha disso. O vídeo foi esse, galera. Se você gostou, já vai deixando seu like. Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro das próximas novidades que toda semana eu tô postando aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.